Veja no ICL Notícias, segunda edição. Extrema-direita raivosa. Ao lado de Bolsonaro, prefeito sugere guilhotina para Alexandre de Moraes. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. E ex-presidente deixa entender que Lula e STF querem o seu assassinato. Eles querem que eu seja executado. Treta latino-americana. Depois de Maduro mentir sobre urnas brasileiras, En Brasil no auditan ni un acta. TSE cancela a ida de observadores para a eleição na Venezuela. Os donos do poder. Quem são os bilionários que controlam a mídia no Brasil? Quando eu disse que o cinema continua não sendo central na minha vida, O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é dia 25 de julho de 2024, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, a nossa rainha Teresa. E eu trago uma mensagem de Marielle Franco para a gente abrir o noticiário. Ser negra é resistir e sobreviver o tempo todo. Fica para vocês essa. No programa de hoje, nós vamos repercutir uma declaração do prefeito da cidade de Farroupilha que sugeriu guilhotina para o ministro Alexandre de Moraes. E num discurso, Bolsonaro insinuou que Lula e o STF querem o seu assassinato. Tudo isso hoje no Rio Grande do Sul. Guilherme Amado fala sobre este assunto e também conversa com a gente sobre a tensão do Brasil com Nicolás Maduro, já que o TSE cancelou a ida de observadores brasileiros para acompanhar a eleição na Venezuela. E teremos um papo com o escritor e jornalista Luiz Costa Pinto sobre a relação direta entre os bilionários brasileiros e a imprensa. Vai ser um papo também bem interessante. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, também é transmitido pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também pelo canal Com Brasil. Muito boa noite, meninos. Começo com você, Chico Sá. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comunidade CL. Vamos nessa, Rodrigo Opa. Viana. Boa noite para Roberta, você. boa noite. Boa noite, Chico. Esse papo com o Luiz Costa Pinto é importante. A ligação dos bilionários com a mídia, ou da mídia com os bilionários, é que boa parte dos bilionários brasileiros é formada por donos da mídia. Então, nós vamos mostrar isso. Por que será que eles não querem debater a questão de impostos para os bilionários? Por que eles não querem abrir mão de imposto, né, de pagar imposto, né, na folha de pagamento? Eles publicam algumas notícias e outras não. Exatamente. Né? Vamos Então, entender isso hoje. entre os bilionários brasileiros, há vários donos de imprensa, donos da mídia tradicional. Alguns, nos últimos anos, avançaram para isso também. Nós vamos conversar sobre isso. Tem uma ligação direta com o tipo de debate político que acontece no Brasil. Aliás, eu vou começar por aí, né? Vai lá. Interessante e importante matéria de hoje, no G1, porque uma coisa são os donos da mídia, outra coisa são os jornalistas, né? Então, há espaço para você, pelas frestas, trazer a informação. O G1, né, o site que é ligado, é do Grupo Globo, trouxe hoje uma reportagem importante com um relatório, um estudo feito por cientistas do Instituto Geológico e também da CETESB, a Companhia de Saneamento aqui de São Paulo. E aponta o seguinte: o estado de São Paulo pode ficar até 6 graus centígrados mais quente até 2050 e ter ondas de calor com mais de 150 dias. Eles traçam vários cenários, um cenário pessimista, um cenário mais otimista. O que é o cenário pessimista e otimista? Pessimista é, se nada for feito, o mundo e o estado de São Paulo continuarem emitindo carbono, priorizando combustíveis fósseis, se não fizerem nenhum tipo de controle para reduzir o uso
de combustíveis fósseis, enfim, esse é o cenário pessimista. Aí, nesse caso, em algumas áreas do estado de São Paulo, a temperatura poderia ficar até 6 graus mais alta, principalmente na área, na região norte do estado de São Paulo, né? Região tomada pelo agronegócio, ocupada já pelo agronegócio, e aumentariam os dias com ondas de calor, podendo chegar no cenário mais pessimista a 150 dias por ano. Isso é uma comparação feita pelos estudiosos, o período de 1961 até 1990, e agora projetando de 2020 a 2050. Se nada for feito, em 2050 a gente poderia chegar a este cenário. Bom, é mais um alerta pelo mundo, vários cientistas têm feito esse alerta, esse é voltado especificamente para o estado de São Paulo. E aí, junto com o estudo, a Associação de Pesquisadores Científicos do estado de São Paulo faz uma cobrança ao governo paulista. Vamos trazer aqui para a tela alguns trechos dessa matéria. Bom, diz que uma das consequências é a falta de chuva, né? Pode diminuir também o volume de chuvas, isso vai trazer problemas para todas as áreas, inclusive para o queridíssimo agronegócio, né? Quer dizer, com menos chuva, você vai prejudicar também a agricultura. Mas vamos mais adiante, porque além desse cenário, os pesquisadores fazem críticas ao governo paulista a partir desse estudo. A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado cobra medidas do governo estadual como um plano contra o aquecimento em São Paulo, medidas para garantir a preservação de áreas de conservação ambiental, recriação dos institutos geológico, florestal e botânico, bem como da Superintendência do Controle de Endemias e fortalecimento do Sistema Paulista de Pesquisa e Tecnologia. Bom, por que tudo isso? Vamos para a próxima página. Uma das críticas feitas ao governo de São Paulo é que o governo, que acaba de vender a Sabesp, imagina, o Estado sob ameaça de aumentar as ondas de calor, de ter dias cada vez mais quentes. Os pesquisadores denunciam a tentativa do governo paulista de fazer concessão, privatização de áreas públicas de preservação e pesquisa ambiental no interior do estado de São Paulo. O clima, se acontecer o cenário mais pessimista, vai ficar mais complicado no interior. Repito, no interior do agronegócio, no interior que hoje é muito rico, né? No interior paulista. O litoral sofre um pouco menos, até pela ação do oceano, né? Até pela ação de equilíbrio de temperatura do oceano. Mas aí eles alertam, o governo de São Paulo, mesmo diante desse cenário, está concedendo áreas públicas de preservação e pesquisa ambiental para o setor privado. E só não foi adiante isso porque houve uma ação na Justiça e a Justiça Paulista mandou paralisar. A concessão tem por objetivo liberar a exploração comercial para empresas privadas de unidades florestais por 15 anos, em regiões como Água de Santa Bárbara, Angatuba, Piraju, além de estações experimentais de Itapeva e Itirapina. Então é um escândalo, né, gente? O governo paulista, diante desse cenário que se apresenta para o mundo inteiro, aí não estamos falando só de São Paulo, estamos falando do planeta. Mas daí, em São Paulo, nós temos um governador que está priorizando privatizar. E a gente ficou muito de olho na Sabesp e talvez não tenha notado que ele está propondo privatização de áreas ambientais, de estações experimentais de pesquisa, como denunciam aqui os pesquisadores. Então, é muito grave, é muito grave. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção e tem a ver com esse debate sobre mídia que a gente vinha fazendo? Bom, o G1 é do Grupo Globo. O G1 está cumprindo a tarefa jornalística, abriu espaço para uma reportagem trazendo uma pesquisa séria, fazendo um alerta para o risco que nós temos pela frente. Mas, ao mesmo tempo, a Globo News abre espaço para o governador. Ontem ele estava lá, no estúdio da Globo News, defendendo a privatização. Vocês acham que é cabível, no momento de emergência climática, entregar para o setor privado a gestão das águas no estado de São Paulo? E estava lá. Cadê o Tarcísio lá no estúdio da Globo News? Nós temos aqui a imagem dele lá no estúdio. Inclusive, nessa entrevista, ele afirmou: há espaço para avançar mais nas privatizações. Nós percebemos, Tarcísio, tanto que está querendo privatizar até área ambiental. Então, é um escândalo. Diante da emergência climática, esse é o bolsonarismo moderado? Esse é o bolsonarismo moderado?
E aí o que chama atenção para mim é isso. Não existe meio bolsonarismo. O sujeito é bolsonarista por inteiro. Aí a Globo News, as mesmas organizações Globo, que denunciam o risco climático no estado de São Paulo e denunciam que o governador está colocando áreas ambientais para privatizar, para concessão privada, as mesmas organizações Globo abrem espaço para ele defender a privatização da Sabesp. Gente, depois não adianta chorar que subiu a temperatura, a lógica é a mesma. Eles são parceiros. Eles são parceiros. Isso aqui é bolsonarismo moderado? Existe meio bolsonarismo? Não existe. Não existe. Então, essa contradição, essa parceria. A Globo é parceira do Tarcísio na defesa de privatização. E depois se espanta quando ele diz tem espaço para privatizar muito mais, inclusive a área ambiental, que agora parou, porque houve uma ação na justiça. Então, eu trago isso porque vai afetar a vida de todos nós. Já está afetando e vai afetar cada vez mais. Né? Vai afetar cada vez mais. Outro exemplo, não existe meio bolsonarismo, bolsonarismo moderado, a gente viu esta semana na Jovem Pan. Gente, a Jovem Pan abriu espaço para um apresentador desse programa, o Pânico, fazer um deboche com um apresentador da Globo News. Você viu esse caso, Roberta? Sim. Esse cara, acho que é o Emílio Surita. Lamentável, Exatamente. né? Mais uma do Emílio, né? Ele fez assim, ele achou que ele estava fazendo uma piada, mas ele fez trejeitos, debochando, porque o apresentador da Globo News, o Marcelo Cosme, é gay. Daí? E daí? E daí, Emílio Surita, ele está no século... Bom, não sei. Ele acha que está fazendo humor ainda. Ele acha Isso que aí tá fazendo. é humor. É. E aí, a Jovem Pan, durante o período bolsonarista, além desse tipo de coisa, fez negacionismo, ajudou a disseminar mentiras sobre vacina, sobre a saúde pública, no meio da pandemia, aprontaram tanto, que tiveram a monetização cortada no YouTube. Em 2023, inteirinho, no ano inteiro, ficaram sem monetização, ficaram sem dinheiro, inclusive da SECOM. O Ministério Público abriu uma ação para responsabilizar a Jovem Pan pelo tipo de absurdo que ela publica. Aí a Jovem Pan está tentando mostrar, não, nós somos moderados, nós somos da direita moderada. É? E aí faz isso aqui? Não existe extrema-direita moderada. O Emílio Surita continua sendo o mesmo. E olha a covardia. Fez o que fez, gerou indignação de muitos jornalistas, debochou no ar, parecia, eu não vou nem dizer quinta série, porque acho que os meninos da quinta série e as meninas têm um pouco mais de senso do que eles. E aí a rádio pediu desculpa. A rádio e TV, né, porque isso foi um programa de TV também, pediu desculpas. E ele não. Covardão, na hora de fazer o deboche, ele fez. Na hora de pedir desculpa, deixa para a rádio pedir as desculpas. Por quê? Porque estão com medo de perder dinheiro. É só por isso. Estão no meio de uma operação de mostrar que são moderados. Agora mudamos. E aí o sujeito reaparece para mostrar, não, o escorpião continua sendo o escorpião. É a fábula do escorpião. Né? Então, quem acha que pode carregar o escorpião nas costas vai ser picado por ele e vai se afogar. A Globo fica dando corda para o bolsonarista Tarcísio, ficar dando corda para bolsonarismo, não existe meio bolsonarismo. Bolsonarismo é também desastre ambiental e desastre na área comportamental e humana. Achar que pode debochar de setores inteiros da população brasileira, sem nenhum respeito. Pediram desculpas. Sabe aquele famoso? Quem nos conhece sabe, não tivemos a intenção de ofender, mas ofenderam. Não? Bom, pediram desculpa, o que mostra que alguma coisinha mudou. Se fosse na era do bolsonarismo, sabe o que eles iam dizer? Mimimi, eu tenho liberdade, eu falo o que eu quiser. Só que agora, ó, dói no bolso. Por isso, obrigou a emissora a pedir desculpas. Então, gente, isso mostra que há um campo comum entre a extrema-direita preconceituosa, ofensiva, atrasada, bolsonarista, fascista e os chamados liberais. Eles se encontram no programa econômico.
no programa econômico de privatizar tudo, de acabar com o Estado, e aí você acaba também com fiscalização ambiental. O bolsonarismo era o passar a boiada, lembram? Aí o repórter do G1, os editores do G1, que é da família Globo, se espantam com as questões ambientais, mas não se espantam com a privatização das águas. Aliás, abrem espaço para o governador dizer, vamos privatizar cada vez mais. Por isso que é importante a gente debater, como vamos fazer hoje, a relação entre a imprensa, os donos da mídia, e a lista dos bilionários no mundo. Entre os bilionários brasileiros estão donos de TV, de jornal, de TVs que foram abertas aqui na TV a cabo há menos tempo. Alguns nem são de origem da área de comunicação, aliás, a maioria não é. Vem da área de construção civil, vem da área, enfim, religiosa, como Edir Macedo. São metidos com futebol também, como o Menin, lá da CNN. Bilionários que manobram e controlam o que você assiste, o que nós assistimos, o que o brasileiro consome como informação. São esses bilionários que abrem espaço para o Tarcísio dizer, vamos privatizar tudo. São os mesmos. Então a gente tem que debater esse tema e vamos fazer isso no dia de hoje. Daqui a pouco, ainda nesse programa, vamos trazer o Luiz Costa Pinto, jornalista, experiente, e nós aqui, né, Roberto, Chico, eu e toda a nossa comunidade, para dar uma passada nessa lista dos bilionários brasileiros da mídia. Por que a mídia brasileira protege os bilionários? Porque eles são donos da imprensa, em boa parte. E aqui a gente pode falar isso. É um dos poucos lugares onde a gente pode fazer esse debate, porque aqui não tem patrocínio de banco, aqui não tem nenhum tipo de limitação nesse sentido. Então nós vamos trazer esse debate e é um debate importante para ser feito porque impacta a vida das pessoas na área da cultura, na área do comportamento e na área ambiental também. A gente não quer as águas na mão do setor privado. Foi entregue a Sabesp, a maior empresa de águas do Brasil, para o setor privado, pelo Tarcísio, protegido pelos bilionários da mídia no Brasil. Roberta. É isso. Isso aí. Aliás, a gente pode vir para o nosso chat, né? Se alguém tiver perguntas sobre essa relação dos bilionários com a imprensa brasileira, aproveite e mande suas perguntas, porque essa conversa vai ser bem interessante hoje aqui no programa. Vai render, viu? o negócio vai render. Pois é, participe aqui com a gente. Olha, e a extrema-direita brasileira continua a fazer ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez foi o prefeito de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o Fabiano Feltrin, do PL. Ao lado de Jair Bolsonaro, ele disse que Xandão deveria ir para a guilhotina, à la Revolução Francesa. Vamos dar uma olhadinha. A única coisa que eu não gostei foi a estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Homenagem pra ele, A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. Boa! Chico, vou começar te perguntando. Lembra pra gente quem é Fabiano Feltrin? A gente tem, né, enfim, informações recentes, situações recentes em que ele se envolveu, mas quem é ele, Fabiano Feltrin, do PL de Farroupilha? Esse prefeito é famoso, entre outras coisas, por ser cover do Elvis Presley e outras... Cocitas más. Outras histórias. Tem um festival, assim, de processos e coisas preconceituosas. Durante a enchente, ele estava de plantão permanente falando, insultando a população para cobrar o governo Lula recursos, embora a prefeitura dele não fizesse nada para cadastrar ninguém para receber aqueles recursos que o governo federal estava enviando para o Rio Grande do Sul. Então, é esse tipo de sujeito que debocha de um assunto muito sério. Cara, está na mão do Xandão uma série de inquéritos de milícia digital, de joias, que pegam diretamente o padrinho político dele, que é o Bolsonaro, o mito dele. Então, digamos que no mínimo, falta de habilidade política. Tanto que eu queria ver um vá desse vídeo, porque o Bolsonaro está rindo, mas eu tenho dúvida se ele continua rindo quando ele fala do Xandão. A câmera baixa, né? Era até bom passar de novo o vídeo de hoje. Vamos ver juntos? Vamos de novo, Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá.
Eles passam por um cavalo, né, a estátua, eles falam que era homenagem ao Xandão. Aí o Bolsonaro tá rindo. Ainda tá sorrindo. O Bolsonaro tá Também rindo. Aí quando vai para a guilhotina, vamos ver. Vamos Aí dar o uma prefeito olhada. está aqui na frente, ele vai falar da guilhotina. Vamos ouvir um pouquinho, vamos lá. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. Então, Ó, aí aí ele já não- dá uma... Acho que ele sentiu ali que, pô, estão fazendo esse espetáculo aqui, vai sobrar para mim. sabe por que isso me lembra aquela situação? É mais grave isso aqui, muito mais grave. Mas do Moro na festa junina, se referindo ao Gilmar Mendes. Exato, boa lembrança. Achando que estava fazendo uma brincadeira. Porque, lembra? Lembro. O Moro dizendo, não, isso aqui é Vou chamar o Gilmar Mendes. Isso. Lembro. Para ver se compra um habeas Habeas corpus. corpus. e tal. Aham. Achou que fosse uma brincadeira e isso foi algo sério. Aqui, muito mais grave. Por quê? Do lado está um ex-presidente da República, que está sendo julgado, ou pode virar, né? Pode vir a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, mais grave do que o prefeito de Farroupilha é ele se sentir à vontade, esse sujeito que é um cafajeste, é um cara que pega o celular no meio de uma enchente para fazer picuinha, né? Para tentar armar uma cilada para o Paulo Pimenta, como a gente pode até mostrar depois, relembrar esse caso. Agora, mais grave do que o prefeito de Farroupilha é o personagem que está do lado dele. Ele se sente à vontade para fazer esse tipo de coisa ao lado do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é aquele presidente que foi para um trio elétrico quando era poderoso na Avenida Paulista e falou: acabou para você, Xandão, não cumpro mais ordem, né? Lembra? No 7 de setembro. Não cumpro mais ordem. Incitou a população contra as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Então, o prefeito se sente autorizado. Pois é. É aquela história do AI-5, né? Quando decretaram o AI-5, que teve um lá que falou, eu não quero o AI-5, o meu medo não é o presidente da República, o meu medo é o guarda da esquina. Quando um presidente faz o tipo de ataque que o Bolsonaro faz e fez, ele autoriza os de baixo a fazer a mesma coisa. Então, ele é o autorizador da violência no Brasil. Se tem um prefeito que se acha à vontade para brincar com guilhotinar, Ele faz o gesto. ele faz o gesto de guilhotinar um ministro do Supremo, é porque esse personagem aí incitou esse aí, o Jair Bolsonaro. Então, tem nome, é incitação no Brasil, a violência tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro, e ele estava do lado. Fechou a cara porque está com medo, porque pode ir para a cadeia em breve, Roberto. E você volta, Roberto, a usar aqueles áudios de um dos processos contra o Bolsonaro, que tem um militar prometendo dar um tiro de fuzil, ele cita o calibre da arma lá, no Alexandre de Moraes. Na cabeça do Alexandre de Na cabeça Moraes. do Alexandre de Moraes. Então, Sim. não é uma guilhotina aí, não foi hoje inventar a guilhotina. Então, Sim. é uma sequência de ameaças de morte pesada que incita. Esse é um perigo. E o cara faz isso assim à luz do dia. A gente está falando sobre o Feltrin, né? E aí eu falei que ele passou vergonha recentemente porque ele ganhou a mídia quando gravou um vídeo de um telefonema para o ministro Paulo Pimenta, questionando a suposta falta de recursos durante as enchentes no Sul. Só que Pimenta também tinha gravado a conversa e mostrou na íntegra, sem nenhum corte, sem nenhuma edição, revelando que, na verdade, o prefeito não apresentou o plano de ação ao governo federal para poder ter acesso aos recursos. E aí desmontou completamente essa história. Vamos rever esses vídeos, a gente volta a conversar. Prefeito, é o ministro Paulo Pimenta que está falando. Bom dia. É ele. O senhor está me ouvindo, prefeito? É o Pimenta que está falando. Tudo bem, já reconheci pela voz. Bom dia. Prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Nós não localizamos nenhum plano de trabalho de Farroupilha protocolado até agora. Pois não? E tem alguma questão que o senhor tenha... para me xingar? Não, prefeito. Não, para saber se tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar. Olha o nível do prefeito, né? Já tinha passado por essa recentemente e agora crava outra. Né? Ele não tinha enviado nenhum projeto para o Nada. governo federal, ou seja, deixou a população totalmente à míngua ali, no sereno, né, na chuva, desprotegida, porque não mandou nada para o governo federal. Aí fica lacrando em videozinho e tal, que é típico dessa gente.
É verdade. Agora, o assunto, ó, Alexandre de Moraes, graças ao prefeito Farroupilha, está agora nos trending topics. Estava olhando aqui. Sim. Quando você vai para o antigo Twitter, assuntos de política em destaque, é o primeiro, Alexandre de Moraes. Então, várias postagens aqui, inaceitável, é muito grave, o Lindbergh Farias dizendo que é inaceitável, muita gente do Rio Grande do Sul indignada, né? Mas está nos trending topics, Ou seja, há uma incitação rolando. Agora, qual... Naturaliza, Roberta. Exatamente. Aí eu volto para vocês e digo, onde está o limite? De que maneira impor o limite a essa gente, Chico? Você vê, deram agora uma moleza para a extrema-direita começou uma normalização. Festival de normalização. Nos jornais, artigo para cá, artigo para lá. Teve aquele rapaz que escreveu defendendo o bolsonarismo moderado. Escreveu na Folha e já foi contratado por uma emissora de TV, porque foi promovido, porque esse tipo de discurso cai bem para o momento, né? Então, tem um festival para normalizar tudo isso. Deram um refresquinho, olha o que acontece. Volta de novo a ameaça de morte. Sim. Não tem jeito, se normalizar a extrema-direita, vai acontecer de novo. Vai acontecer aquela mesma quebradeira, em outra situação. Sabe, eles estão prometendo, Rodrigo, Roberta, eleger senadores em vários estados. Para quê? Não é para defender a democracia, defender os estados aos quais pertencem esses senadores. É para caçar ministro do STF. Sim. É uma promessa aberta. Então, não dá para aliviar para essa gente. Esse cheiro de acordão que parece estar rolando com o Bolsonaro, de não punir o Bolsonaro em nome da eleição, porque vai ter eleição. Que respeito o Bolsonaro tem à eleição, à democracia, para, em nome do zelo à eleição, não levar Bolsonaro para a cadeia agora? Até porque, Total. quer dizer, o prefeito fez essa afirmação, achando que estava brincando, mas fazendo o gesto da guilhotina. Né? E já houve outro tipo de ameaça contra o Alexandre de Moraes, de enforcar, né? Nas trocas de mensagens entre a turma do bolsonarismo envolvendo o golpe de Estado, eles tinham, se desse certo o golpe, tinha 3 locados promovendo a ideia de executar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não é a primeira vez. O prefeito fala nisso. E o Bolsonaro também, de certa maneira, incitou a violência lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos depois falar disso. Na nossa abertura já mostramos aqui. Ele está dizendo, o Lula e o STF querem que eu morra. Veja só, o prefeito do lado dele promete guilhotinar o Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro vai para o palanque, Roberta, e diz, não, é o STF que quer que eu morra, o Lula que quer que eu morra, fazendo a comparação com Donald Trump. Por isso que o Safatli escreveu esse artigo. Muito bom, né? Esta semana, na Folha. A gente está até convidando o Safatli para vir aqui, né? Porque ele fala isso. Não podemos normalizar a extrema-direita. Se tentar normalizar, acontece isso aí. Volta tudo. Enforcar, guilhotinar, matar, entendeu? Como já foi na campanha de 2022. A gente viu, um bolsonarista matou um rapaz lá do PT, em Foz do Iguaçu, e vários outros casos, né? E várias ameaças, inclusive o que é a quebra lá do 8 de janeiro, a baderna, a tentativa de golpe. E como você adiantou, hoje também em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro insinuou que o STF e o governo Lula, ou melhor, e o presidente Lula, querem facilitar o seu assassinato. Bolsonaro alegou que Lula teria tirado dele 2 carros blindados. Só que a lei prevê, né, disponibilização dos carros blindados para ex-presidentes, mas não, na verdade, ela dispõe apenas carros. Não prevê mas carros blindados. não prevê carros blindados. Ou seja, voltamos à normalidade. Mas para ele foi motivo. Vamos ver. Eles querem facilitar. Eles não querem mais me prender. Eles querem que eu seja executado. Não posso pensar outra coisa. Mas tem uma coisa. O que acontece nos Estados Unidos nos últimos anos, como um espelho, vem acontecendo no Brasil. Eles querem fazer... Aí ele já faz essa conexão com os Estados Unidos, né? Então, assim, já pegou carona na tentativa de assassinato a Donald Trump, e aí acontece lá, acontece aqui, e já aconteceu lá, e agora você tira os meus carros blindados. Ou seja... Eles querem que eu seja assassinado. Eles querem que eu seja assassinado. Foi a frase do Jair Bolsonaro, Chico. Não, o senhor procurador Paulo Gonet está dando moleza, né? Está na mão dele.
caras estão fazendo comício por aí, fazendo festa no Rio Grande do Sul, fazendo churrasco no Rio Grande do Sul. É muita moleza que estão dando. Agora, você acha que o prefeito de Farroupilha falou isso assim, escapou? Não. Ou havia ali no entorno do Bolsonaro já esse clima de partir para cima do Supremo? Ele se sentiu à vontade. Era o assunto, eles vêm conversando ali, passa pelo cavalo, comentam uma coisa que é homenagem ao Xandão. Eles estavam loucos por essa história. Estavam loucos por... Olha, para mim também... Para divulgar esse tipo de coisa hoje, era o dia, assim, mas era um evento marcado para isso. Eu fico me perguntando, né? Isso é demonstração de força ou é de fraqueza? Ou é de medo? Eles têm alguma sinalização, alguma informação de que as coisas vão andar mais rápido? Alguma operação está, né, para amanhã de manhã? Alguma operação para as próximas horas? Então eles saem atirando antes, como se fosse o head, né, que o pessoal faz, né? Para se defender. Talvez. Porque eu acho que do ponto de vista político, se tem uma tentativa de botar panos quentes, e a gente sabe que tem uma turma aí dos bombeiros, o Bolsonaro já está inelegível, não precisa prender, condena, mas não prende. Tem uma operação. Tem. Né? A hora que ele fala uma coisa dessa e o apoiador fala em guilhotinar, olha, o Alexandre de Moraes vai fazer acordo com essa gente, para quê? Eu fiquei me perguntando, aquela guilhotina que aparece, ela já estava lá? Ela foi produzida? É uma boa informação. O que ela está fazendo lá? Porque teve uma produção. Alguém de Farroupilha aí Aquilo foi pensado. Na audiência. Se não estava lá, foi pensado e colocado. Não, aí já é grave de uma maneira... Viu, Roberto? É grave aí já de uma maneira... Eu queria entender. De qualquer forma, escolher aquele caminho da guilhotina e fazer aquele roteiro e o prefeito ir lá e fazer a execução é muito grave, tudo né? Pensado, né? E olha, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela comentou no Twitter essa história da guilhotina. Vamos ver. Ela disse o seguinte, olha, o inelegível chegou no nosso estado já flertando com o crime. Que Bolsonaro aproveite a viagem, esperamos que as próximas risadas sejam atrás das grades. E aí vai ao encontro do que você está dizendo, né, Chico? Que tanto prolongam essa prisão de Bolsonaro e a desculpa é a mesma, o momento político. Não tem momento político para criminoso, existe? Não, no caso dele parece agora, que sim, estão né? usando a eleição, não pode porque tem eleição, então não pode prendê-lo. Que respeito o Bolsonaro teve a eleições e a democracia até agora? E esse homem já pulou embaixada, muro de embaixada para tentar se esconder, já fez de tudo, sabe? Ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça à democracia, uma ameaça permanente. Esse evento, se o prefeito vai sozinho para aquela guilhotina, não existe esse evento. O Bolsonaro está do lado. Esse evento existe porque tem o Bolsonaro ali do lado. Ele é o promotor dessa história toda. Então, é muita moleza que esse senhor encontra. Agora, de certa forma, é falta de habilidade política se tem algum acordo. Porque tudo indica que o Temer, assim, e não é lenda urbana, a gente tem informação de que o Temer trabalha muito nessa linha da não prisão. O Michel Temer, o aliado foi quem nomeou o Xandão para o STF no governo, no mandato dele, nesse mandato aí de 2 anos, depois que eles derrubaram a Dilma. E o Temer tem lutado muito nessa linha de não prisão, já tá inelegível, deixa ele por aí e tal. E o Temer tem muita influência sobre não só sobre o Xandão, mas como sobre o judiciário no Brasil. Ele já foi interlocutor do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Bem lembrado, na hora que o Bolsonaro estava assombrado ali, com possibilidade de prisão e tal, já chamou o Temer para ajudar. Foi depois daquele 7 de setembro. Depois do 7 de setembro, quando o Bolsonaro exato. não cumpre mais ordem do Supremo, aí no dia seguinte percebeu que tinha subido demais o tom e aí pediu uma ajuda e o Temer entrou em campo para colocar panos quentes desde aquele momento. Então tem essa operação rodando. A operação é fato. Até na festa de nomeação do vice do Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição aqui em São Paulo, o vice dele foi o Bolsonaro que indicou, o Coronel Melo, o coronel da Rota. E a conversa era essa lá. A conversa era essa, que tem panos que tem para segurar a onda do Bolsonaro, não prisão, pelo menos até o fim da campanha eleitoral. Mas o cara que está nessa condição, que tem esse acordo rolando, um tipo de ato desse mela também o acordo, né? Então, por isso que eu acho que é um jogo assim de mostrar força, é demonstração de força. Então, põe gente na rua, faz declaração dura e mostra para o Alexandre de Moraes, olha, vamos conversar, porque se você partir para cima, eu tenho gente para causar tumulto. Eu acho que não mexe com o pulso do Alexandre de Moraes.
Se fosse para ele ficar com medo, ele teria ficado com medo quando o Bolsonaro era presidente da República. Né? O Alexandre de Moraes presidiu o TSE num processo eleitoral, era ministro do Supremo e não se intimidou com as ameaças feitas pelo Bolsonaro estando no poder. Então, eu acho que nós temos que esperar, porque tem o processo, né, essa coisa, prende o Bolsonaro, mas tem que esperar, tem que ser feita a denúncia, o Supremo vai analisar e, pelo visto, não vai fazer nenhum tipo de gesto assim prévio. É só no momento da condenação, quando transitar em julgado mesmo, que o Bolsonaro pode ter que encarar a prisão, se é que vai acontecer, Roberto. Cadê a denúncia, Paulo Gonet? Cadê a denúncia? Cadê? Olha, Cadê? quem também se manifestou foi o deputado federal Lindbergh Farias, ainda sobre esse caso da guilhotina, tá? Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Ele diz o seguinte, olha, isso é muito grave, não é brincadeira, não. Lembram que na minuta do golpe eles tinham até data para prender Alexandre de Moraes? Se o golpe tivesse dado certo, essa turma não ia ter qualquer limite. Esse vídeo é mais uma prova do quanto são criminosos. E é isso, olha, e a gente quer saber o que o Guilherme Amado tem a dizer sobre essa fala do Bolsonaro e dessa história, né, do prefeito bolsonarista sugerindo guilhotina para Alexandre de Moraes. Oi, Guilherme Amado, boa noite para você. Temos então uma extrema-direita golpista e, pelo jeito, afiada, né? Pois é, Robertinha, e uma extrema-direita que tem na figura de seu líder uma pessoa claramente disposta a voltar a brigar com o Supremo. Essa eu acho a principal novidade dessas duas interações, né, provocações do Bolsonaro. Aquele Bolsonaro que parecia que queria fazer um acordo, queria acalmar, tinha colocado a viola no saco, publicamente tinha parado de bater no Supremo, por alguma razão, parece que esse Bolsonaro já era. Ele voltou a ser o Bolsonaro que tensiona com o Supremo, que foi o Bolsonaro dos 4 anos do governo. A razão dessa mudança, a gente pode analisar aqui, tentar entender, mas eu destaco isso de cara. Eu acho que tem uma mudança de postura grande aí. Você não acha, Rodrigo? Sim, não, eu ia te perguntar. Eu ia perguntar justamente se você tem alguma pista. Boa noite para você e para o Chico. Boa noite. Boa noite. Não, mas tá ótimo. Entramos direto no assunto. O assunto tá quente. Você tem alguma pista, Guilherme, de por que ele tomou... Né? Porque a gente estava aqui comentando, não sei se você conseguiu ouvir. Poxa, se tem essa história desse acordo, uma tentativa, né, tem vários bombeiros em ação, uma fala dessa, tanto a fala do prefeito, quanto a fala do Bolsonaro ao dizer estão querendo me matar, eles querem que eu morra, isso é demonstração de força, é tensionamento? Por que ele está tensionando? Ou é medo? É medo? Ele tem alguma informação de que pode avançar alguma operação nos próximos dias? Não sei se você tem informação, o que você pode trazer para a gente em relação a isso? Eu não tenho uma resposta, uma informação sobre a razão disso, né? Mas eu tenho uma análise aqui que eu queria compartilhar com vocês. Bom, primeiro, vamos lembrar que, para nossa sorte, o Bolsonaro é um péssimo estrategista, né? Primeira coisa. Graças a Deus, ele é um péssimo estrategista. Se ele fosse um bom estrategista, a gente talvez estivesse em lençóis bem piores. O que eu vejo como o que aconteceu que pode ter feito o Bolsonaro mudar, considerando que o enredo que vinha se desenhando era um enredo de acordão, né? Era um enredo de um STF com medo do que pode vir nas urnas no Senado depois de 2026 e o eventual impeachment de algum ministro, ou abertura de impeachment de algum ministro, fazendo com que o STF protelasse a prisão do Bolsonaro e, eventualmente, até negociasse não prender o Bolsonaro em nome de salvar algum dos seus. Era isso que vinha se desenhando. Exato. Vamos ser bem sinceros. O que fez o Bolsonaro? Qual foi o fato novo que fez o Bolsonaro, aparentemente, querer implodir isso? Eu acho que o nome disso chama-se Donald Trump. O Bolsonaro, ele acredita, dentro da loucura dele, de viver numa outra realidade, que é uma das razões que faz dele um péssimo estrategista, ele acredita que o Donald Trump, uma vez eleito, vai, de fato, interferir por ele no Brasil, né? Gente, até outro dia, não sei, até uma coisa que a produção podia dar uma olhada agora enquanto eu estou falando, até outro dia o Donald Trump sequer seguia os familiares do Bolsonaro
os filhos não eram seguidos. Eu acho que o próprio Bolsonaro demorou muito tempo para ser seguido no Twitter. O Donald Trump tem no Bolsonaro um bobo da corte. Nada mais do que isso. Não ache o Bolsonaro, ou melhor, ache que ele vai ser uma questão para o Donald Trump. Ele vai ser a questão número 227 na agenda de prioridades do Trump se o Trump for eleito. O Trump, se tiver 2 anos que conviver, terá, se for eleito, que conviver 2 anos com Lula, ele vai priorizar negociar a laranja, o café, o aço, o calçado, a tarifa disso, a tarifa daquilo, a situação do imigrante tal, o espião da vez russo que está aqui. O Bolsonaro não vai estar no rol de prioridade, principalmente se o governo Lula for perspicaz, for astuto na hora de lidar com o Trump. Né? Num eventual governo Trump, não vai dar para o governo Lula querer achar que é um governo que pode fazer oposição ao Trump, que não é papel de país nenhum fazer oposição ao outro. Até porque, se o Trump for eleito, ele vai ter sido eleito democraticamente, enfim, e caberá ao Brasil, eventualmente, falar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas no modo geral, não vai ter que tensionar de ter uma oposição com o Trump. Né? Então, o Lula vai ter que saber criar essa relação. E o Bolsonaro, eu acho que foi isso. Ele acha realmente que quando ele se encontra com o Milei, ele vê o Trump à frente em algumas pesquisas, ele acha realmente que tem uma coisa que não tem em relação a ele, né? E que vai haver uma interferência para favorecê-lo. Chico, eu vou colocar o tema aqui na roda, que talvez possa ser também uma das hipóteses. O Bolsonaro começa a perder terreno nas eleições municipais, nas campanhas. Eu falo isso baseado principalmente numa nota que trouxe a Mônica Bergamo ontem ou hoje, falando de uma pesquisa da Fundação Escola Sociologia e Política aqui de São Paulo, comparando o efeito Lula na campanha do Boulos, em várias pesquisas, e o efeito Bolsonaro na campanha do Ricardo Nunes. E, assim, é uma coisa totalmente, um disparate, assim. Quando você coloca o efeito Lula em qualquer situação e qualquer pergunta da pesquisa, o Boulos avança em todas as partes da cidade. O Bolsonaro, o Ricardo Nunes afunda. Então, se não seria uma... Você vai para o Rio de Janeiro, a questão do ramagem também, que não emplacou até agora, o Paes ganharia fácil a eleição, você também tem uma ausência do Bolsonaro como aquele cara que grita, que prende e arrebenta, que quer matar o Xandão e etc. Então, não seria uma recolocação no jogo eleitoral com um discurso mais quente, vendo que está sumindo do mapa eleitoral o efeito Bolsonaro? Só para a gente tentar... levantar uma outra hipótese. Concordo, Chico, concordo. Eu acho que está certo, acho que você está certo. Acho que tem esse elemento, sim. Tem um professor, me fugiu o nome agora, um professor de Harvard, até que fez um estudo sobre como que os extremistas eles precisam manter a temperatura do caldeirão sempre efervescente para conseguir manter a base mobilizada. Né? Um discurso de ódio. Então, se e o Bolsonaro sacou isso muito bem, fez isso durante 4 anos. Foram 4 anos de pura tensão que, principalmente a partir de 2020, todo dia a gente pensava, hoje vai ter golpe, é hoje o golpe, né? Ele sabia fazer isso. E ele precisa fazer isso para o cara sair de casa para votar. Para o cara sair no dia 6 de outubro e votar mobilizado, acreditando que elegeu o Ricardo Nunes, elegeu o Alexandre Ramagem, salvar a moral, os bons costumes, salvar o país do comunismo, enfim, do satanismo, enfim, todas aquelas maluquices que eles pregam. De fato, né? O ódio é o combustível da extrema-direita. É o que mantém nas manchetes. Exato, né? Por aí. Vamos falar um pouquinho de Venezuela, Guilherme Amado, porque domingo tem eleição na Venezuela e a relação do Brasil com Nicolás Maduro azeda a cada dia. Como diria César Calejón,
azedou o pé de frango. É o pé sobre de frango. isso, tá? Depois dos ataques do presidente venezuelano às urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cancelar o envio de observadores para a eleição de domingo. A gente tem um trechinho aqui da nota divulgada pelo TSE em reação a Maduro. Vamos dar uma lida. Ele diz o seguinte, olha... Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que é afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo. É isso, né? Então, assim, não tem Alberto Fernandes... E também não teremos o Brasil em relação a observadores das eleições de domingo. Ele se isola a cada dia, né, Guilherme? É sobre isso também. Você tem mais a Colômbia, o governo colombiano, o governo do também. Chile, que o Boric que também voltou a se manifestar hoje nessa mesma linha. Eu creio que desde aquela promessa de invasão da Guiana, que aquilo desmantelou a harmonia de governo de esquerda em relação ao Maduro. Guilherme. O que é que você acha, querido? Eu acho que tá num crescente. Eu não sei dizer se aquilo foi um marco. O Boris não reza na cartilha do Maduro há muito tempo, né? O Boris, já desde a eleição dele, ele era crítico ao Maduro. Como tem gente na esquerda de todos esses países crítica ao Maduro há muito tempo. Muita gente fala o Nicolás Maduro não é o Chávez, mesmo quem defendia o Chávez diz, olha, o Nicolás Maduro ele não tem as qualidades que o Chávez tinha e tem os defeitos, tem novos defeitos que o Chávez não tinha. Então, agora só, o que eu acho que está caminhando quase que para uma unanimidade não, mas enfim, para uma coisa perto de um consenso da inviabilidade do que eles, os apoiadores do Maduro chamam de democracia e que qualquer pessoa tem lá as caixinhas que tem que preencher para você ser uma democracia, vem que a Venezuela não é há bastante tempo, porque não é porque tem eleição que tem democracia, né? Várias ditaduras têm eleições. A nossa, por exemplo, tinha eleição. Nossa ditadura tinha eleição. Você elegia prefeito, por exemplo. Você elegia deputado. Né? Você elegia senador. Agora, era uma democracia? Não, não era. E vários países que elegem seus presidentes não são democracias também. Eu tenho colegas venezuelanos, jornalistas investigativos, que moram há 7, 8 anos fora da Venezuela, exilados. E não podem entrar na Venezuela senão são presos, porque denunciaram casos de corrupção no governo, corrupção do Nicolás Maduro. Isso não é democracia, né? Definitivamente não é. Eu tenho umas informações sobre a reunião do Luiz Gilberto Guarilho, que é o chanceler colombiano, Roberta. Conta pra teve gente, hoje à Gui, essa tarde reunião com o Mauro aconteceu Vieira, hoje, aqui em né? Brasília. Isso, no Itamaraty. Eu conversei com uma fonte do Itamaraty agora há pouco, que me disse que a conversa, embora o tema principal antes, né, não fosse Venezuela, porque era uma conversa marcada há muito tempo, ele não veio a Brasília por causa de Venezuela, foi para tratar de agenda bilateral, mas é óbvio que o prato principal foi Venezuela, né? E os dois chanceleres falaram que a palavra de ordem daqui até domingo tem que ser cautela, cautela e cautela. Assim. Não é para tensionar com Maduro, então o governo brasileiro não vai responder, o governo colombiano também, que já tem um histórico de uma relação ruim, histórico recente, né, de uma relação ruim com o Maduro, também não vai tensionar, e veem que há claramente uma estratégia do Maduro para isso, mas que não vão embarcar nessa, né? O Celso Amorim, assessor internacional do Lula, viaja amanhã para Caracas, ele vai acompanhar, observar a eleição no domingo. Então, de representantes brasileiros, o mais importante vai ser o Celso Amorim, né? Com a saída do TSE, vai ser o Celso Amorim quem vai estar lá. E vai estar também, vão ter 4 observadores da ONU, vai ter o Carter Center, que é um centro de estudos do Jimmy Carter,
um presidente americano muito respeitado, democrata, e que é um think tank respeitado no mundo inteiro, sabidamente um bom observador eleitoral. E a oposição, essa fonte do Itamaraty me explicou, a oposição venezuelana vai estar se organizando muito para fazer uma boa fiscalização. Então, acredita-se no governo, né, no nosso governo brasileiro, que essa fiscalização da oposição vai ser a coisa mais efetiva para tentar coibir eventuais fraudes. Mas, enfim, vai ser um domingo animado, não só para a Venezuela, mas para a gente também, né? Sim. Porque vai ter consequências aqui, seja qual for o resultado. Exatamente. Estaremos de olho até domingo e muita água ainda vai rolar, né? Hoje ainda é quinta-feira e a gente sabe que, né, são 2 dias aí, né? Sexta e sábado, e muita coisa pode acontecer e estaremos de olho. Guilherme Amado, obrigada e uma boa noite para você. Obrigado, Guilherme. Obrigado, querido. Valeu, pessoal. Bom programa para vocês. Obrigada, Gui. Olha... Não, eu ia só falar que daquele assunto anterior, eu achei interessante, então, a constatação que o Guilherme trouxe, o Bolsonaro mudou, fazia várias semanas que ele estava mais encolhido. Isso não foi assim que escapou, ele mudou. Então, temos 2 hipóteses na mesa aqui, o Guilherme trouxe uma e o Chico Sá trouxe outra, né? Uma hipótese, o fator Donald Trump. Então, ele está acreditando, bom, o Trump pode ganhar, então eu vou me posicionar de maneira mais radical para depois o Trump me ajudar aqui, vou para o enfrentamento, não vou apostar no acordo, vou apostar no enfrentamento apostando no Trump. E a sua hipótese, Chico? As duas podem ser podem se complementares. Pode ser uma meia marguerita e meia calabresa. Exatamente. Porque eu acho que é meio isso, né? Ele está sentindo que ele ficar muito quieto, ele perde importância no processo eleitoral. Mesmo que ganhe candidato da direita, vamos dizer, mas ganhamos não foi por causa dele, ele ficou quieto, né? Ele desaparece, né? Então ele não pode desaparecer, ele está vendo que ele tem que ir para um enfrentamento. São fatores para a gente observar se nos próximos dias ele vai manter essa temperatura alta dessa maneira. Olha, seguimos falando da polarização política aqui no Brasil. Estamos aí há 3 meses das eleições municipais. Então, é o seguinte, o PL de Jair Bolsonaro leva vantagem sobre o PT na disputa por prefeituras este ano. Um levantamento feito pela Broadcast Estadão nas 103 maiores cidades do Brasil, o PL, na verdade, está liderando em intenções de voto em 9 municípios, enquanto o PT é favorito em 8. Então, o PL lidera em 9 municípios, enquanto o PT é favorito em 8. Mas quando contabilizadas as alianças, né, com outros partidos, o placar fica 28-13 para o PL. E aí eu volto aqui falando para vocês, gente... Não aprendemos nada com o PL? Mas essa pesquisa, ela não diz a força do Bolsonaro, porque tem oligarquias regionais, tem nomes fortes de políticos tradicionais, não sei se... Aí não mede Bolsonaro. Nesse ponto aí, eu acho que não mede Bolsonaro. Mede a direita, mede a força do PL no Brasil, tudo, mas não mede necessariamente Bolsonaro. Sim, porque se ganhar o Ricardo Nunes em São Paulo, por exemplo... Dá para dizer que é uma vitória do Bolsonaro, vai ser uma vitória mais do centrão, do acordão, do Ricardo Nunes, né? Se ganhasse o Ramagem no Rio, aí eu acho que é uma vitória bolsonarista. E não é isso que está colocado. Se ganha o capitão Wagner em Fortaleza, vitória um pouco do bolsonarismo, mas o próprio capitão Wagner tem se distanciado, pelo menos no discurso, com medo do efeito Bolsonaro. Então, a pesquisa não dá para o bolsonarismo comemorar, por isso que ele precisa gritar. Ele precisa pedir a cabeça do Xandão de novo, como ele praticamente pede hoje. Eu também fiquei pensando muito em que o PL e o bolsonarismo ele é muito forte fora das capitais também, né? E daí, para mim, não ficou claro o peso que tem capital e interior nessa pesquisa. A população de capital e interior. Eu sei que são as maiores. Sim. Eu sei que são as maiores, mas ainda assim, para mim, não fica claro. Porque a gente sabe, a gente tem esse mapeamento. Né? E aí, qual é o peso? Entre quantos para dizer que é maior? Entendi. Né? 4-1, 3-2, entende? São as cidades com mais de 200 mil eleitores, maiores. Né? As 103 cidades com mais de 200 mil eleitores, então inclui quase todas as capitais e mais cidades como Campinas,
Duque de Caxias, Osasco, Guarulhos. Campina Grande, Feira de Santana, Juazeiro do Norte. Um mundo... É porque a gente fala em população, né? São Paulo equivale a quantas cidades? Entende? Se o Boulos ganha em São Paulo, essa conta... E o peso do Boulos em São Paulo? Equivale conta... a quantas outras cidades pequenas? Sim. É sobre isso que não fica claro. Mas você pegar a campanha você pegar a candidatura Ricardo Nunes, da reeleição, tentativa de reeleição aqui em São Paulo, ela tem Kassab, ela tem Tarcísio, ela tem... o MDB. O MDB, ela tem é composta por vários segmentos muito influentes. E o Bolsonaro, que entrou com o vice e tem uma fatia aí nesse bolo. Mas não pode-se dizer que Bolsonaro ganhou a eleição em São Paulo, como se pode dizer que o Bolsonaro ganhou a eleição no Rio se ele ganhar com Ramagem, aí sim. Sim. Candidato puro sangue dele. Você citou agora há pouco uma outra... Nós estamos falando de um levantamento feito pelo Estadão. Isso, Broadcast Estadão. Broadcast Estadão, é esse que estava aí na tela, então para que todo mundo entenda, um levantamento feito pelo Estadão. Faltam 3 meses ainda, tem muita coisa para acontecer, está aí na tela, né? Cidades onde o partido é favorito, 9 o PL, 8 o PT. Quando entra a coligação, cidades onde o partido e aliados são favoritos, 28 a 13 é mais favorável para o lado da direita, para o lado onde está o PL, como disse o Chico. É preocupante porque é a direita em vantagem, né? Então é preocupante. É a direita em vantagem. Mas o Chico Sá citou aqui a pesquisa feita pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu tenho aqui na mão, eu recebi também a pesquisa. Por exemplo, em São Paulo, essa pesquisa mediu o que vai acontecer quando as pessoas souberem, por exemplo, quem é o vice do Boulos e quem é o vice do Ricardo Nunes. Hoje o cenário está empatado quase, Boulos, Ricardo Nunes. Quando se informa nas periferias de São Paulo quem é a vice do Boulos, muda a figura. Porque quando as pessoas no extremo da Zona Leste, no extremo da Zona Sul sabem que é a Marta, o Boulos cresce. E outra, quando as pessoas são informadas, segundo essa pesquisa, que o Boulos tem o apoio do Lula, aí todo mundo, mas... Todo mundo sabe que o Boulos tem apoio do Lula? Não. Nas periferias, uma parte da população ainda não se inteirou desse jogo. Quando se informa, olha, que se você pudesse escolher entre o Boulos apoiado pelo Lula e o Nunes apoiado pelo Bolsonaro, é o Boulos apoiado pelo Lula. Cresce muito, cresce muito. Então, tem um jogo aí para ser jogado ainda. O Lula entrando em campo em São Paulo, o Lula entrando em campo, por exemplo, em Fortaleza. Sim. Em Fortaleza, o candidato do PT está com 9, 10% nas pesquisas. A hora que as pessoas souberem que é o candidato do Lula, isso deve crescer. Né? Figura. Em várias capitais, em várias cidades grandes do Nordeste, em São Paulo, Guarulhos, no ABC, Osasco, na Baixada Fluminense. Então, tem um jogo para ser jogado ainda, mas o cenário hoje é esse, né? É esse que nós temos. Pois é. Olha, ontem a gente falou aqui sobre a proposta de Fernando Haddad, no G20, de taxar os bilionários, as fortunas dos super ricos, isso para combater a fome. Aí a gente foi olhar a lista, né, dos maiores bilionários brasileiros e notamos um detalhe bem interessante. A mídia tradicional nunca, mas nunca vai defender a proposta de Haddad. Por quê? Porque ela é controlada justamente por estes mesmos bilionários que passam a informação para a gente e que filtram a informação, logicamente que de acordo com seus interesses. A gente conversa agora sobre esse assunto com o jornalista e escritor Luiz Costa Pinto. Oi, Luiz, boa noite para você. Seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Meu caro. Boa noite, Roberta, Rodrigo, Chico, né, meus amigos de longa data. Né, Roberta, né, não nos conhecemos pessoalmente, exatamente. Né? Luiz, vamos ver juntos essa listinha dos nomes que aparecem no levantamento da Forbes esse ano para a gente conversar e colocar toda a nossa audiência na mesma página? Bota o ranking aí para a gente, por favor. Olha lá. A gente tem como 11º bilionário João Moreira Salles, que tem a revista Piauí. E aí, do João para baixo, a gente está falando exatamente da grande mídia. Olha, 26º lugar tem Luiz Frias, da Folha de São Paulo. 28º, 29º e 30º são os donos da Globo. João Roberto Marinho, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho. Em 31º lugar aparece Edir Macedo, o dono da Record. E em 34º vem Rubens Menin, dono e proprietário da CNN Brasil.
A gente trouxe essa lista com a grande mídia, mas é importante deixar claro que a gente colocou a Piauí ali pela ordem dos bilionários, né? Como ele é o 11º, a gente fez essa listinha aí. Mas, além desses, a família Civita também é controladora do Grupo Abril e Silvio Santos, do SBT, que controla o SBT, né? Eles participavam do ranking, mas saíram da lista em 2024. Bom, até porque a família Civita e Abril não existe mais. Exatamente. Então, a família sai do negócio, né? Sai do negócio. Então, eles não estão mais nessa listinha. Isso. Deixa uma herança um tanto quanto maldita, mas sai do negócio. Roberto, só... Não, é um pouco mais sério, né? Não sai do negócio. Eles vendem, né? Ficam ricos e deixam uma herança maldita aí sim na justiça trabalhista. Exatamente, né? Com Lula. várias pendências trabalhistas contra jornalistas, produtores, gráficos. Foi um desastre. A família Civita, né, você está falando. Eu queria só voltar para a lista, se a gente puder colocar de novo a lista ali na tela, só para a gente ter a dimensão, gente. A Forbes faz a lista dos bilionários no mundo. Aí tem a lista dos bilionários no Brasil. No Brasil são 69 bilionários. A gente contou 1, 2, 3, 4, 5... Dos 69 bilionários brasileiros, 7 são donos de mídia. A gente pode até fazer uma diferenciação, porque o João Moreira Salles é dono da Piauí, que é uma revista que roda 50 mil exemplares, tem uma posição editorial um pouco diferenciada, mas é um bilionário dono de uma revista. Mas não é um magnata da imprensa, no sentido histórico de um Chateaubriand, no sentido dos Mesquitas, comunicação de massa. Né, ele é um herdeiro, né? Um excelente diretor de cinema, um excelente documentarista, muito preocupado com a Amazônia no momento, que eu acredito que não fugiria em momento algum desse imposto do Haddad, da taxação dos bilionários. Eu não estou defendendo o dinheiro dele, mas ele não é um magnata de imprensa. Certo. Ele é um herdeiro do mundo dos bancos no Brasil, das fortunas dos banqueiros do Brasil. Só para fazer essa diferenciação e jogar para o Luiz Costa Pinto, né? Para a gente entender, né, Lula? Quando a gente vê o tamanho disso, quer dizer, o Luiz Frias tem 2 bilhões e 200 milhões de dólares em fortuna, dono da Folha de São Paulo. Mas ele não é dono da Folha de São Paulo só. Ele é um banqueiro, ele é dono da maquininha que a gente paga, né? E se você vai para outros ali, o Edir Macedo é dono da Record, mas ele é dono da igreja. E o Menin, dono da CNN Brasil, é dono da CNN Brasil, mas ele é dono de uma construtora MRV, do Banco Inter. Então, são empresários que, em algum momento, empresários da fé, dos negócios da construção, enfim, que em algum momento querem passar também para o campo da comunicação. Mas isso tem um peso na hora do debate público no Brasil, né, Lula? Por isso que a gente queria a tua participação e a tua análise também sobre isso, por favor. Olha, tem um peso, é um prazer estar com vocês aqui, Chico, Rodrigo, né, Roberto, né, aqui no ICL. Tem um peso e olha que a gente não desceu para os milionários ou os bilionários regionais e a mídia regional. Por exemplo, em Pernambuco, você tem o João Carlos Paes Mendonça, que é o controlador do maior conglomerado de mídia local, né? Eu não sei qual a posição dele hoje nesse ranking, ele é um bilionário em dólar, né? Você tem o caso dos Sirotsky, tudo bem que é um império que vive o seu ocaso no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, porque também tem Santa Catarina, alguma coisa no Paraná, e não foi feito esse corte. E isso é muito grave. É muito grave a presença de 3 marinhos ali, quando a gente vem para o universo da nova mídia. Qual é a nova forma de construir narrativas, né? É o audiovisual, é o streaming, é o podcast, os videocasts, os documentários, o streaming, né, com as séries, aonde você aonde você conta histórias. E aí tem uma coisa muito devastadora. O João Moreira Salles não é só a Piauí, é a Piauí e a melhor, né, aqui vai
uma consideração de qualidade. A melhor produtora de podcasts do país, que é a Rádio Novelo, que está lá no guarda-chuva deles. As organizações Globo, não é só a Globo, o Globo, né, o que restou da época, o Valor, a Globo News, mas é também todo o universo dos canais Globo, Globoplay, o streaming Globoplay, que hoje é um poderoso canhão de produção. Veja como é difícil a gente concorrer com esse grupo. Aí, vindo para o Sirotsky, né, hoje, uma parte da família, né, do grupo RBS se associou, é sócia daquela produtora Brasil Paralelo, que é a produtora da extrema-direita. É a produtora que constrói as narrativas, né, da extrema-direita, narrativas erradas, em alguns momentos criminosas do ponto de vista da fake news, né? E nós estamos aqui no Brasil, no universo político, na arena política aqui em Brasília, começando a discutir regulação. A gente não conseguiu fazer a regulação da mídia brasileira do ponto de vista de controle acionário, né, com a estrutura que ela tinha no passado. E estamos perdendo tempo e perdendo a oportunidade de criar uma regulação sobre isso, porque a propriedade transversal dos canais, ela é absolutamente perniciosa para o ambiente democrático, né? E ela hoje está sob controle do capital financeiro. Vamos pegar o caso da Folha, que o Rodrigo citou aí, o Chico conhece muito bem, assim como eu, foi de lá num período em que a redação era controlada pelo Velho Frias, pai do Luiz, o seu Frias, e pelo Otávio Frias Filho, irmão dele, que tinha outra cabeça. Naquele momento, eu estou falando aqui do final dos anos 80, meados dos anos 80, na verdade, até o final, até 2004, 2002, né? O Otávio morre, né, no processo eleitoral de 2002 de um câncer devastador. Né? Acho que foi nesse momento que morreu o Otávio, não me lembro. Não, ele morre depois, Mas o fato é o seguinte, Ele morre depois. Morre depois, né? Mas, veja bem, o Luiz Frias não era o herdeiro preparado para herdar, né, para ter o controle sobre esse canhão de comunicação, né? Ele sempre foi o herdeiro que cuidava dos negócios financeiros, criou essa empresa financeira que virou banco, o PagBank, que teve, inclusive, a concessão para banco no período do Temer, né? Quando o Temer estava no controle depois do impeachment, né, da deposição da Dilma, e ele hoje é um dos principais artilheiros, né, contra o Fernando Haddad. Ele é um dos principais artilheiros contra a política de distribuição de renda do governo e de controle, né, dessa injusta, né, e inconsequente distribuição social brasileira. Acho que era até bom, a gente fala de alguns nomes, não sei se todo mundo está habituado, né? Nós somos jornalistas, conhecemos, né? Luiz Frias, a gente tem imagem que até mostrou na abertura aqui do programa, para as pessoas saberem quem é. É um bilionário brasileiro, dono da Folha, dono desse meio de PagBank. PagSeguro, do UOL. PagSeguro e do UOL, poderosíssimo. Então,
é um bilionário da mídia brasileira. No passado a gente pensava muito nos irmãos Marinho, mas é importante falar do Luiz Frias. Estamos falando do herdeiro lá do Grupo Folha, do Grupo UOL. Não sei se nós temos uma imagem do Luiz Frias, mais cedo nós mostramos aí. Depois, se a gente tiver, mostra para o nosso público. Aí, ó, esse é o personagem de quem nós estamos falando. Ele até aparece pouco, né, Chico? Você trabalhou na Folha, o Otávio Frias Filho, irmão do Luiz, participava mais do debate, tinha até pretensões. Que era outra visão, né? A visão de um cara que conhecia jornalismo, narrativa, literatura, teatro. Escrevia peça de teatro. Tinha noção do que estava publicando, a noção do que é comandar um jornal. Embora em muitos momentos, quando o bicho pegava mesmo, ele mandava o repórter falar com o seu Frias, porque seu Frias é quem tinha mais dimensão histórica e era o dono, de fato, da bodega, né? Então, quando vai para o Luiz Frias, e o Lula colocou muito bem, é uma visão completamente do homem do caixa. Caixa, mercado, Faria Lima. Aí não tem uma avaliação mais refinada do que se está publicando, ou da simbologia do que se publica. Essa leitura era o Otávio que fazia. A Folha perde, assim, é um desastre. A morte é um desastre em qualquer circunstância, mas é um desastre também para a qualidade do jornal que a Folha fazia e que passa a fazer depois. Sem dúvida. Pois é. Posso ler alguns comentários que a gente pediu, né, para o pessoal participar aqui? Olha, o Hélio diz, lição básica de marxismo. Quem detém os meios de produção, detém a produção de ideias. Perfeito, Hélio. Exatamente. Bingo para você, Simples, viu? Mas é assim. Claro e objetivo. E a gente vê isso todos os dias, né, na prática. O Marcelo diz, falando dessa ligação, né, com o Brasil Paralelo, e aí ele diz que não tem como tratar do país real, da nota de como a realidade realmente morreu. É muito complicado, né? Porque quando você vai entender, de fato, né, quem é que decide, porque na verdade eles decidem, né? Filtram a informação que a gente recebe. Eu me sinto uma marionete nessa história toda, né? Pega um assunto recente, Lula, Rodrigo, Roberta, a desoneração da folha de pagamento. A folha de pagamento. Interessava toda essa gente. Sim, porque eles foram beneficiados com isso, né? Um dos setores é comunicação. Exatamente. Não paga imposto sobre folha de pagamento. Exatamente. O Haddad tentou trazer de volta para que eles paguem imposto. Virou uma campanha midiática. Mas pegar o Jornal Nacional era feito disso. E feito de uma forma que você dizia, não, eles não têm nada a ver com isso, eles estão fazendo só jornalismo. Nada, estava na lista. E nunca sequer disseram isso. Agora, um outro ponto que eu queria trazer para a gente conversar também, fica muito claro como o negócio da comunicação é importante para os ricos. Com certeza. O Menin, Rubens Menin, nunca foi de comunicação, porque a família Marinho se fez na comunicação. Esta sim. A família Frias também não era originalmente, mas o Rubens Menin, que é o mais recente, tá aí, ó. Rubens Menin era dono da MRV, ficou multimilionário, agora bilionário com a construtora. Depois, dono do Banco Inter. Inclusive, por conta do Minha Casa Minha Vida. Ele deve muito... Ao Minha Casa Minha Vida. Banco Inter, MRV, Clube Atlético Mineiro. Ele é o dono ali do Clube Atlético Mineiro, o galo do Chico Pinheiro, né? E de tantos brasileiros. Por que uma hora ele resolve? Ele já era milionário, bilionário. Aí ele resolve, eu quero ter um canal de televisão. Né, Lula? Mostra a importância. Aí ele vai lá e compra, né, monta uma TV, a CNN Brasil, compra a Rádio Itatiaia, o Grupo Itatiaia também em Minas Gerais. Por que é tão importante para um bilionário ter um meio de comunicação, Lula? Explica pra gente. Aí não é só... Talvez ganhar dinheiro seja a menor consequência de você ter um meio, né, de comunicação. É ter poder, é deter poder. Porque o meio de comunicação é uma forma de você fazer com que os seus interesses sejam cruzados. E vou trazer aqui um personagem novo, né, nesse universo, e a maneira como ele estruturou o que hoje é o maior império de comunicação do Centro-Oeste brasileiro, né, que não tem 20 anos, que é o Metrópolis, o Grupo Metrópolis, que pertence ao Luiz Estevão de Oliveira Neto, que é um dos maiores empresários do país, também bilionário, tá? Já passou, né,
cumpriu pena, né, por questões de corrupção, no caso do Tribunal do TRT de São Paulo, né, e ele, antes de ir para Papuda, ele estruturou o veículo dele, o Metrópolis, que começou como uma plataforma, como um site regional. Ele estruturou e deixou o negócio andando. Ficava fazendo despachos de lá. Ficou 5 anos. Quando ele sai, e agora ele está à frente, né, de fato do grupo, o grupo se consolidou. O principal jornal que existia aqui em Brasília ainda existe, ainda é impresso, mas não tem a menor relevância. Era o Correio Brasiliense, do Chateaubriand, né? Não tem a menor relevância. O Correio Brasiliense detinha também o principal site de Brasília, capital da República. Hoje é um site que não tem relevância também. O Metrópolis domina, é muito grande, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro, sobretudo em São Paulo, integra o quarteto de principais portais, né, da mídia brasileira. E o Luiz Estevão tem empresa de eventos, traz shows, mega shows para Brasília. Promove jogos de futebol, traz os times para jogar aqui em Brasília, tem uma associação cruzada com a empresa que controla o Mané Garrincha, está disputando a licitação, né, do Maracanã para controlar o Maracanã também. Então está nesse mercado de shows, é dono de um time de futebol, como você falou aí do Atlético Mineiro, que é o Brasiliense, né? E aí tem rádio aqui em Brasília e não quer TV, não quer TV aberta, né? Por quê? Porque ele já compreendeu que TV hoje é streaming, e aí ele é forte no streaming, e tem mais, faz um produto que tem qualidades jornalísticas, né? Que tem qualidades jornalísticas, e aí ele passou a deter poder, e esqueceu essa história de ser ele um personagem da política local em Brasília. Ele não tem mais as ambições, né, de ser ele o votado. Por quê? Porque agora há uma miríade de políticos que, em Brasília, vão render homenagens a ele, vão sentar e conversar com ele, isso sem falar em todo o interesse no mercado imobiliário que ele tem, e também ele criou uma grande rede de mobiliário urbano, de publicidade, esses novos outdoors, né, com imagem, os chamados OOHs, que são o out of home, né, aonde você também coloca conteúdo ali, porque você projeta as imagens do teu site. Então você vê que inferno, né, de mídia cruzada, de propriedade cruzada que você tem, e como é que você cria um veículo independente do nada, entendeu? Para fazer uma contraface com alguém que detém o domínio absoluto dessa comunicação, né? E quando detém o domínio absoluto dessa comunicação, é como falou o nosso telespectador aí no chat, né? Ele detém toda a superestrutura, né? E aí a gente não consegue intervir na infraestrutura, né, para mudar a opinião. Deixa eu trazer o nosso chat aqui que está participando bastante. Falam Estadão, Folha, Itatiaia, Estado de Minas, Jovem Pan, sabemos como agem, né? O José Geraldo lembrou da TV Bandeirantes, né? A família Saad não está nessa lista de bilionários, mas também, né, detém. Grupo muito forte. É um grupo muito forte aí de comunicação. Tem os Mesquitas pelo Estado de São Paulo, também pelo Estadão, que não está na lista. E também não vive um grande momento financeiro o grupo. Faz tempo, hein? Faz um bom tempo. Faz tempo. São os chamados lordes arruinados. Exatamente, mas eles estão... são barões da mídia brasileira. Barões decadentes da marginal. Do que a gente pode chamar da imprensa hereditária brasileira, né? Eles estão nessa... Agora, é interessante também a gente falar, porque as televisões, principalmente canal aberto, né, são concessões públicas, né? E aí a gente vê, né, uma união de dinheiro
com poder político, porque existe também um lobby ali, eles representam também uma força política muito forte, né, na comunicação. E aí, assim, eu gostaria que aqui fosse igual aos Estados Unidos, que a gente tivesse muito claro quem são, né, eles e quem eles apoiam de verdade, porque fica tudo muito escondido e eles migram também, né? Mora Sérgio Moro, herói, vira ladrão. E aí a população é levada, né, assim, por conta das convicções dos grandes bilionários, né, de acordo com os seus interesses. Eu preferia que fosse mais claro, Luiz, e você? Como faz, sei lá, o New York Times, exatamente. Não, estou com os democratas e pronto. Vamos jogar limpo, não é, Luiz? Estou com a Câmara e pronto, escreve em editorial. Mas aí, Roberta, você diminui o poder de negócios deles. Se eu digo, estou com o Lula ou estou com Aécio, para citar a eleição passada, sabe, você diminui o poder de negócio. Nesse mistério aí e nessa falácia da imparcialidade, que são plurais e imparciais, é que se ganha dinheiro. É que também, se eles declarassem, ia ficar muito evidente, né? 98% iam declarar apoio no adversário do Lula. Geralmente é assim, né, nas eleições. Então, não tem muita... Agora, Lula, nós estamos falando dos bilionários, mas essa história do poder político cruzado com a mídia é antigo, né? É que agora... Eles ganharam um peso, assim, um tamanho brutal, mas sempre houve, quer dizer, lideranças regionais. O Lula até fez questão de trazer isso, né? Então, nós estamos falando de grupos mais nacionais, mas tem o Collor. O Collor é um exemplo, né? Família Collor, dona da TV, que agora está falida lá também em Alagoas, retransmissora da Globo. O outro líder político é retransmissor da Globo no Pará, o outro no Ceará, o outro... enfim. Então, tem um cruzamento entre as oligarquias regionais ou as lideranças políticas regionais e o poder político. Isso já é relativamente antigo. Agora, o que chama a atenção nessa lista é o tamanho da fortuna. E agora não estamos falando de lideranças ou de empresários ricos. Estamos falando de bilionários na lista da Forbes. Eu fui, Rodrigo, por curiosidade, em busca se tinha alguma menção à fortuna do Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Esse é o nome o cara que trouxe a televisão para o Brasil. É o personagem do Fernando Moraes. Primeiro grande império. Primeiro grande império. E, assim, na conversão para hoje, o que se chega a partir da confusão de herança familiar é que se chega em torno de 1 bilhão. O Chateaubriand hoje teria... Chateaubriand teria 1 bilhão. Isso a partir do espólio, que foi uma bagaceira final, a família, um verdadeiro faroeste familiar, porque ele doa parte do império para 22 funcionários queridos dele e não gostava dos filhos, então já tem um Shakespeare aí, tem um drama. O Lula está com aí, odeio drama, mais fácil, com a placa aí de lado. Houve um drama pesado, mas se chega-se a essa conta de que algo em torno de 1 bilhão. É difícil você pegar a moeda lá dos anos 50, 60, mas numa conta possível seria 1 bilhão. Então, essa gente hoje, pega da Folha, do Globo, da Globo, tem no mínimo o dobro do Chateaubriand. E ele era o grande imperador. Então... Estou falando de décadas de atuação. Sim. Mas aí, Chico, Roberta, Rodrigo, vejam bem, o Chico citou aí a diferença entre os irmãos Frias. O Otávio tinha ambição intelectual. Sim. O Otávio era um intelectual. Ele tinha uma persona humanista. Veja bem, qual a grande virada que a Folha deu ali no início dos anos 80, que leva a Folha a ser o jornal, o veículo líder do movimento das diretas na redemocratização, né, personifica a luta das diretas dentro da redação do jornal contra o pai dele. O Seu Frias tinha sido um colaborador da ditadura. Exato. E os caminhões da Folha de São Paulo tinham sido usados, né, na Operação Bandeirantes, na OBAN, né, a favor da ditadura e da tortura. Né? E o jornal dá essa virada, não foi um mero reposicionamento, foi a expressão de uma vontade mais profunda e de uma angústia intelectual e humanista do Otávio Frias Filho. Então, não há
essa ambição intelectual. Não há angústias como essa governando hoje esses herdeiros que ainda conservam, né, alguns dos veículos ou os novos barões da mídia, como é o caso do Menin, por exemplo. Né? Essa ambição, ela se perdeu. Né? Agora é apenas a correia de transmissão do exercício do poder, né? Ou também uma forma de projeção social. Tem 2 episódios, vocês me permitem, né, falar aqui, né, um regional, que é o caso do Jornal do Comércio, lá em Recife, é onde eu comecei como estagiário do Jornal do Comércio, né? Lá isso era mais ou menos 88, 89, período da eleição do Collor, né? Começo do ano de 89, né, para 88, e eu perguntei ao dono do jornal, João Carlos Paes Mendonça, que era um grande empresário, dono de uma rede de supermercados, né, nacional. Eu falei para ele, eu perguntei assim, doutor João Carlos, no meu encherimento de repórter mais estagiário, estão dizendo que o senhor vai disputar a eleição como candidato ao Senado por Pernambuco. Isso tem alguma procedência? Aí ele disse, meu filho, né, veja bem, você acha que eu ajudo a eleger quantos deputados e quantos senadores no Nordeste inteiro, onde eu tenho as minhas empresas? São mais de 45, né? Eu tenho isso planilhado, contado. Por que é que eu vou me meter numa disputa onde eu vou ser apenas um voto, o meu? Né? Então não tem o menor cabimento. É isso, a expressão do poder. E a outra coisa do Correio Brasiliense, dos associados. A minha última passagem pela mídia tradicional foi há 22 anos, né, em 2002, quando eu saí das redações. Eu era editor executivo do Correio Brasiliense, né, e o diretor de redação era o Ricardo Noblar. Eu sempre o Tasso Gereissati sempre foi uma grande fonte minha, uma pessoa com quem eu tinha amizade, e o jornal estava já lá, em 2002, quebrado, como está hoje. Né? O presidente dos associados, o Paulo Cabral, herdeiro do comando, né, ele era um condômino original, herdeiro do comando do Assis Chateaubriand, me chama na sala dele e fala o seguinte, olha, Lula, o jornal está quebrado, né? A gente não tem o que fazer. Eu queria que você fosse ao Ceará, você se dá muito bem com o Tasso, para você oferecer o jornal ao Tasso, porque ele está vindo como senador agora, tal, e é possível que ele chegando aqui queira ter um jornal. Eu conto essa história até num dos livros lá, o Trapaça. E eu fui para o Ceará, então, para oferecer o jornal ao Tasso. Aí o Tasso, que sempre foi um grande empresário, o Tasso disse, Lula, o Paulo Cabral não falou na TV Brasília, né? Porque era uma TV que eles tinham aqui também e que retransmitia, eu acho que a Record na época. Aí eu disse, não, ele não falou na TV. Ele disse, pois é, né? Eu sou empresário, eu gosto de ganhar dinheiro. Eu jamais teria um jornal, porque jornal só perde dinheiro. Então, no dia que ele quiser vender o que dá dinheiro, que era TV naquela época, TV aberta, ele venha falar comigo, mas não um jornal, porque eu não vou perder dinheiro. Né? Então é isso. Aí o Tasso até me falou, tem uma frase, que é só para a gente encerrar, e o Tasso disse, você sabe qual era o grande segredo que o Chateaubriand disse que tinha nas empresas dele? É que era um paradoxo impossível do ponto de vista empresarial. O Chateaubriand dizia que separadas, todas as empresas dele davam prejuízo, mas juntas elas davam lucro. Né? O que era impossível. É poder, é a junção do poder. Muito bom. Era só o poder. Com certeza. Total. Até porque tem TV falida aí que continua no ar, né? Continua no ar. Exatamente. Luiz Costa Pinto, obrigada, viu, por sua participação aqui conosco. Foi ótimo esse papo e muito importante para a gente ficar de olho nas notícias que a gente ouve e que a gente lê. Valeu, Lula. O autor Obrigado a vocês, uma honra, viu? O autor da trilogia Trapaça, ele falou ali levemente da Trapaça. Trapaça conta
bastidores da política ali, do governo Collor até a Dilma, né? Até o pós-golpe um pouco ali. Então, recomendo essa leitura. É só história boa de bastidores do poder. É isso aí. Deixa eu dar uma notícia boa aqui, comunidade. Vem aí a segunda turma do Empreendedor Mestre. Esse é um curso inédito no Brasil que une ciência, métodos comprovados e os maiores especialistas em temas como marketing, finanças e também gestão de pessoas. Eduardo Moreira vai ensinar algumas habilidades e competências para alavancar o seu negócio, fugindo das tradicionais receitas prontas dos tais coaches de fim de semana. E para celebrar esta conquista com toda a nossa comunidade, convidamos todas e todos para uma aula inaugural desta segunda turma. Se chama Hackeando o Sistema, que é um evento online e gratuito que acontece no domingo, dia 28 de julho, domingo agora, às 8 horas da noite. Para se inscrever, é só acessar icln2.com.br, icln2.com.br. Corre lá, depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Meninos, fechamos por hoje? Nossa, acabou rápido, hein? Acabou, né? A gente falaria horas, né? Sobre essa imprensa, relação então, de histórias de imprensa com bilionários, grana, poder, status, porque é um status danado, né? Você ser dono Roberto, de tem um gente meio de que comunicação. a sociedade normalmente não conhece, né? Que age ali distante dos holofotes. Pois é. Chico, boa noite para você. Buenas noites. Alô, querida comunidade, uma boa noite para vocês. Amanhã eu tô no N1, às 8 horas da manhã. Eu vejo vocês, espero todos vocês amanhã. Beijo, até amanhã. Tchau. Vamos lá, vamos simplificar a história. Para você ter sucesso no empreendedorismo, primeiro, você tem que aprender a ciência que está por trás do empreendedorismo. E não é fórmula mágica de Instagram nem de internet. Segundo, você tem que se relacionar com as pessoas certas, o tal network ou rede de relacionamentos, que também não é o grupinho que está querendo fórmula milagrosa. E terceiro, você tem que estar bem orientado nesse processo para poder, ao longo do caminho, não desistir e não ser um fogo de palha. Foi isso que a gente fez no programa Empreendedor Mestre, que a gente lançou há poucos meses, que foi um sucesso estrondoso. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte de uma comunidade revolucionária que faz um monte de negócio entre si e aprende com os melhores professores e professoras do Brasil sobre esse tema. O sucesso foi tão grande que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa Empreendedor Mestre. E a aula inaugural, Hackeando o Capitalismo, onde eu ensino vários conceitos e práticas para você começar a aplicar na sua empresa ou na sua ideia já ali, logo depois da aula. Essa aula inaugural dessa segunda turma vai acontecer dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve agora e bora assistir, chama seus amigos e amigas para assistir também, porque vai ser incrível e a gente merece celebrar junto o surgimento dessa segunda turma. Um abraço e até lá!